especialmente no Pernambuco, tá? Outro aspecto aqui, biocombustível pode ser uma esperança para a região Nordeste. Em problemas aí no final do século XX de crises do petróleo e assim por diante, houve a necessidade e a busca de você desenvolver outros combustíveis alternativos ao petróleo. Bom dia, Ilma, beleza, né? Estamos aqui no chat, a Ilma. Bom dia para você, obrigado por estar acompanhando a nossa aula, tá? Então, olha só, você tem no litoral do Nordeste, então, esse ciclo da cana-de-açúcar que foi muito utilizado para a produção de açúcar, também é utilizado para a produção do etanol, que é um biocombustível que vem da cana-de-açúcar. Sem contar que também você pode utilizar aí a biomassa, né, para poder gerar também energia. Então houve, nos últimos tempos aí, especialmente no final do século XX, um grande processo de desenvolvimento por conta desse biocombustível. Então, são materiais biológicos que geram energia mecânica, segundo a Agência Nacional do Petróleo, que possa substituir parcialmente ou totalmente os combustíveis de origem fóssil. Além do uso também, por exemplo, da cana-de-açúcar para poder produzir o etanol, também nós temos o biodiesel, né? Então, é uma região tropical, muito chuvosa, então isso pode gerar biocombustíveis que podem contribuir com a oferta de empregos e desenvolvimento da região. Então, ó, o clima tropical, estação quente e úmida, né? Então isso vai favorecer o plantio da cana-de-açúcar, né? Que também é desenvolvido em outras regiões do Brasil. Vamos agora para a segunda sub-região do Nordeste. Vamos falar da região do Agreste, aquela área de transição aí entre a zona da mata litoral e a região do sertão nordestino. É o chamado Barlavento, né? Então aquela região onde vai estar aumentando a altitude e, consequentemente, a umidade que vem do litoral, ela vai precipitar nessa área. Então é uma região aí, né, que você tem precipitações também constantes. Isso favorece atividades agrícolas, né? Você vai ter uma policultura desenvolvida nessa região. Então, a pequena faixa que atravessa do norte ao sul dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. A cidade de Campina Grande, na Paraíba, é a chamada capital do Agreste. Então, primeiro nós temos no litoral leste a zona da mata e depois nós vamos ter o Agreste, né? Então, o Agreste vai pegar uma grande faixa aí, próximo ao litoral, uma região de transição para depois chegar-se na região do sertão nordestino. Então, observe o mapa, né? Está representando a região nordeste. E um grande responsável por esse processo do efeito orográfico, da chuva orográfica, é o Planalto da Borborema, onde você vai ter a umidade chegando do litoral. E aí, pessoal, ele vai ter um obstáculo dessa forma de relevo, onde os ventos úmidos vão ter que elevar a sua altitude. E como nós já falamos, né, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, à medida que você vai estar avançando, né, vai estar ampliando a sua altitude, a temperatura vai diminuindo e aí essa umidade ela vai condensando e vai acontecer as chuvas, né? Então é como se o relevo fosse um obstáculo para a umidade atingir depois o sertão, porque aí você vai ter grandes precipitações e na parte posterior, que é a parte do interior do sertão, você vai ter o sotavento, uma região então mais seca. Então, isso aqui é chamado de efeito orográfico, e aí para o interior você não vai ter umidade chegando, né? Então vai ter um obstáculo aí do relevo nessa constituição. E isso acontece no Agreste do Nordeste. Então o Agreste marca a transição da zona da mata com o sertão nordestino, a policultura comercial e a pecuária leiteira são as principais atividades econômicas dessa região. Então você vai ter aí a produção, é como se fosse uma zona verde, produção de hortifruti granjeiros, né, para exportação, mas também principalmente para o abastecimento das grandes metrópoles das cidades, né, aí do litoral, e também a pecuária leiteira, né, isso aí com a propriedade de terra um pouco melhor distribuída. Você vai ter os chamados minifúndios, né, diferente aí das grandes propriedades do
litoral. Então, a importante atividade econômica aí é a policultura, e a pecuária leiteira. A precipitação pluviométrica está entre 300 e 1.200 milímetros, 300 mais a oeste, mais próximo ao sertão, 1.200, né, mais a leste, mais próximo ao litoral, oscilando predominantemente entre 700 e 800 milímetros por ano. Né? Como eu falei para vocês, na região semiárida você vai ter uma precipitação aí em torno de 600 e 500 milímetros, então é uma região mais seca. Nas porções voltadas para a zona da mata, o clima é mais úmido, com a presença de espécies típicas da floresta tropical, já é o finalzinho aí da Mata Atlântica. E nas porções voltadas para o oeste, voltadas para o interior, você vai ter maior aridez e espécies, né, próximas aí à chamada caatinga. Então, são aquelas formações que eu falei para vocês, formações xerófilas, que vão ser adaptadas ao clima de semi-aridez. Então, é uma área de transição, uma faixa de transição. Quando você observa aí a classificação de domínios morfoclimáticos, e nós temos no Magia uma aula sobre domínios morfoclimáticos, você vai perceber que nós temos aí essa região como uma faixa de transição entre o domínio dos mares de morro e o domínio da caatinga. Então, é uma região, né, que vai ter uma parte de um domínio, uma parte do outro domínio, é uma faixa de transição. A cidade de Campina Grande, na Paraíba, é considerada a capital do Agreste, uma região muito desenvolvida, uma cidade mais desenvolvida do que as cidades vizinhas aí, cidade universitária com 16 universidades estão nessa região. Então, Campina Grande aí é uma cidade muito, muito importante do Agreste nordestino. Vamos agora para a terceira sub-região do Nordeste. Vamos falar do sertão. Tem gente que acha que o Nordeste é só o sertão. Quando você fala assim, ó, região Nordeste, você vai pensar, a região Nordeste é uma região seca, onde você vai ter a pecuária de corte, uma região menos desenvolvida, mas esquece que nós temos aí o meio norte, nós temos o Agreste, nós temos a zona da mata, né? Então o pessoal foca só nessa região, porque é a sub-região problema, é a mais falada, mais publicitada, né? É a região onde você vai ter políticas públicas que têm que ser feitas para poder diminuir os contrastes, então é a mais conhecida, também conhecida na literatura, nos filmes, né? Então as pessoas focam muito sobre isso. E também é a sub-região do Nordeste que mais cai no Enem. Então você vai ter aí trechos de livros, de canções, né, e a paleogeografia física falando muito sobre a caatinga, falando muito sobre o clima semiárido, sobre, né, a condição social da população que vive lá. Então você vai ter uma área muito, muito importante. É a maior das sub-regiões nordestinas, ocupada em sua maior parte pelo chamado polígono das secas. Então uma região aí de clima bastante seco, né, com grande dificuldade de desenvolvimento econômico. Inclusive até o pessoal que desenvolve a agricultura pecuária sofre bastante porque eles jogam semente lá e a chuva não vem, né? Então há expectativas muito grandes. Muitas das vezes eles têm que deixar a sua terra e ir para o litoral para tentar conseguir um dinheiro para sustentar a sua família. A projeto de irrigação tem favorecido a produção de frutas em áreas sertanejas. Você tem aí a cultura irrigada desenvolvendo-se bastante lá e gera alguns projetos, né, muito interessantes. E aí, no caso, você vai ter como grande motivador disso aí o Rio São Francisco, né, que é um rio perene, que nasce numa região de mata, né, de Mata Atlântica no sul de Minas Gerais. Então nasce numa região úmida, atravessa esse sertão bastante seco e depois a sua foz também é na zona da mata, né? Até o Rio São Francisco foi considerado como sendo o Rio Nilo brasileiro, porque tal qual o Rio Nilo, né, também nasce numa região úmida, atravessa com força uma região seca e depois, né, deságua suas águas numa região também mais úmida. Então você vai ter alguns projetos de irrigação aí e um grande projeto importante que é o chamado de transposição do Rio São Francisco, que eu vou falar mais para frente, tá? Então olha só aqui, o mapa mostrando a área do polígono das secas, né, mais no interior da região Nordeste.
Uma atividade econômica que a gente pode destacar nessa região é a chamada pecuária extensiva, então é a criação de gado. A figura do vaqueiro é muito conhecida, né? Aquele cara que tem aquela roupa de couro, aquele chapéuzinho de couro, porque ele vai atravessar áreas da Caatinga aí com muitos pinhos, né? Então tem que se proteger dessa região. Temos também festas aí como, por exemplo, a vaquejada, que é muito típica da área. Então, é a região do sertão, criação de pecuária extensiva. Inclusive, até, além de ser chamado de Rio Nilo brasileiro, o Rio São Francisco também é conhecido como Rio dos Currais. Então, você tem esse tema aí que fala Rio dos Currais, porque você vai ter, então, o uso da água para poder alimentar, para poder abastecer aí o rebanho, né? Então, e em torno do Rio São Francisco você vai ter algumas propriedades aí criando gado. Então é a pecuária extensiva. Além disso, também você vai ter o cultivo de arroz e o cultivo de algodão nessa região. Então você vai ter aqui aquele aspecto árido, né, a terra rachada, a vegetação seca, né, com vegetação de caules retorcidos, de espinhos. Então uma região pouco desenvolvida aí de acordo com a condição natural. Temos também nessa área do sertão algumas atividades extrativistas, como a exploração de petróleo no oeste do Rio Grande do Norte e no Ceará. Em Mossoró e Macau, ambos no Rio Grande do Norte, destaca-se a produção de sal. Se você for chegar na sua despensa lá e ver o sal, muito provavelmente esse sal vai ser extraído em Mossoró. Tá? É uma região aí mais próxima ao Equador, onde você vai ter uma grande evaporação, então você vai ter aí, né, a retirada do sal do mar feito nessa região. Junto com outros municípios potiguares, respondem por mais de 95% da produção nacional. Então, a maior parte da produção de sal do Brasil, 95%, é feito, né, no litoral aí do Ceará e do Rio Grande do Norte, né? A região de Mossoró, a cidade de Mossoró, é mais conhecida por isso, né? É uma região, então, mais próxima ao Equador, muito quente, né? Com essa grande evaporação. E vamos ter também a última região, a quarta região do Nordeste, que é a sub-região do meio norte, tá? Meio para o norte. Aí já fazendo a transição do sertão com a região amazônica. Ou você acha que você vai passar de uma região árida, seca, com formações xerófilas, para uma região muito úmida, como se você atravessa uma chuva, por exemplo, na estrada. Não, você vai ter um processo de transição, onde, né, o clima vai ser semi-úmido, um pouco mais para o úmido, né, mais para a Amazônia é mais úmido, mais para o sertão é mais seco. Então você vai ter essa região aí entre uma área muito seca e uma área muito úmida. Então, o sertão nordestino e a floresta amazônica compreende os estados do Maranhão e Piauí. Você vai ter uma área de planalto lá, o planalto do MAP, do Maranhão e Piauí, e tem como atividade econômica muito importante o extrativismo vegetal. O babaçu é um importante palmaça desenvolvida, onde você pode aproveitar o caule, onde você pode aproveitar a casca, onde você tira a cera, onde você aproveita o coco. Então, é muito importante aí como atividade econômica, né? Você vai ter famílias aí chamadas quebradeiros de coco. Então, é importante para a atividade econômica da região. Além disso, também nós temos aí a cultura do algodão e do arroz nessa área. Então, o meio norte é uma faixa de transição, né, entre a Amazônia e o sertão. Então, você vai poder observar nessa imagem aí que nós temos, né, o sertão com aspecto seco, né, com espinhaças, né, são as cactáceas. Na região no norte nós temos ali a floresta higrófila amazônica e o babaçu e a carnaúba está nessa transição. A carnaúba mais para a região do sertão nordestino e o babaçu mais para a região da Amazônia. Então aí, ó,
babaçu, árvore, símbolo da mata dos cocais, e também o cultivo da soja. Você vai ter a expansão da agricultura indo para essa área, né? E afetando a parte natural, a parte original. Você vai ter também o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão, feito naquele projeto, né, de extração mineral que eu já falei para vocês na região norte, que é o processo de extração mineral da Serra de Carajás, onde eles fizeram a usina de Tucuruí, a mineração, a ferrovia Carajás, que vai ligar essa área de extração até o porto de Itaqui para exportação. Então você vai ter o porto em São Luís muito importante economicamente por conta disso. Fundada em 1852, Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil. Sua economia se baseia na indústria, destacando-se a indústria têxtil e de confecções, né? Teresina é a única capital do Nordeste que está no interior, que não está no litoral, né? Então, é uma região aí que tem atividade industrial, especialmente a indústria têxtil, como sendo muito forte. E é lógico, né, pessoal, falar da região Nordeste, nós temos que falar do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é considerado o rio da integração nacional. Por quê? Porque ele vai estar ligando a região Sudeste à região Nordeste. Ele tem a direção de Sul para o Norte e depois no final de Oeste para Leste. E ele é muito importante para a região. E ele possui alguns apelidos aí, né? Como ele interliga a região Sudeste e a região Nordeste, ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Como ele atravessa no sertão áreas aí da pecuária extensiva, ele também é chamado de Rio dos Currais. Como ele nasce em uma região úmida e atravessa uma região seca, né? Ele é relacionado aí com o Rio Nilo, é chamado de Rio Nilo brasileiro. Mas o povo do Nordeste chama ele mesmo de Velho Chico, né? Então tem uma relação de intimidade, de dependência muito grande. A cultura em torno do Rio São Francisco é muito linda. Eles falam, por exemplo, que o Rio São Francisco, quando chega meia-noite, ele para e dorme um pouquinho, depois ele volta, né? Então você tem aí os gaiolas, que são os barcos que atravessam, né? Ou atravessavam mais no passado, porque o rio está muito assoreado nessa região, transportando pessoas. Você tem aquela cultura da carranca, né? Aquela escultura, né, de madeira que eles colocam na ponta do barco, né, um bicho esquisito assim, feio, para poder espantar os maus espíritos. Isso tem toda uma relação muito importante. E aí, pessoal, eu vou dar uma dica de filme para vocês, um filme nacional muito bonito, muito legal, chamado Espelho d'Água, né, que tem como personagem principal aí um fotógrafo que some no Rio São Francisco, né, e a sua namorada procurando ele. Se não me engano, esse fotógrafo é feito pelo Fábio Assunção. O filme ele é muito bonito, ele mostra as histórias, né, a cultura, as tradições, ele denuncia o processo de destruição do Rio São Francisco, né, do assoreamento, mostra as crendices da região, a religiosidade, a fé do povo de lá. Então é um filme muito bonito e é muito importante você poder compreender a importância do Rio São Francisco e a relação daquele povo com o Rio São Francisco. Mensagem aqui, Denilson, muito bom, bom dia, legal mostrar nossas potências. Denilson, um abraço para você, lá do Pernambuco, olha só, né? Então nós estamos aí, né? Ainda bem que não está brigando comigo, não falou besteira da minha região, né? Um abraço aí, Denilson, né? Obrigado por estar acompanhando essa aula, né? E aí fica aquela dica de filme, então, o filme Espelho d'Água, muito bonito mesmo, recomendo assistir, tá? Muito bacana. Outros filmes aí, né, você tem o filme da Guerra de Canudos, que mostra uma parte da história muito importante, a história do Brasil, né? Esse recente filme agora, o Bacurau, também mostra a cidade do interior, né, retrata isso aí. E nós temos também um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, que retrata a educação do Brasil e mostra a dificuldade do pessoal do sertão nordestino, uma cidade de Manari, no Pernambuco, precisando de um acesso à educação. O filme foi tão importante que depois ajudou a desenvolver, né, a região, porque Manari era a cidade de pior IDH do Brasil na época, e aí houve então
o choque muito grande da educação que era feita em Manari, que era feita no sertão nordestino, com a que era feita na elite de São Paulo, e depois do filme aí, nesse documentário, ajudou bastante o povo da região. E também tem, né, nesse canal, uma entrevista que eu fiz com uma das participantes desse documentário, né, a Valéria Facundes, uma jornalista, né, agora está morando no litoral, né, que era uma menina prodígio, muito inteligente, que sofria aí por não ter uma acesso à educação melhor. E depois que ocorreu esse processo, desse documentário Podia Nascer Feliz, né, ela ajudou bastante a região, desenvolvendo e melhorando a educação. Então, dicas aí para a gente poder entender um pouquinho através de filmes. Estamos em quarentena, então a gente pode estar acessando vídeos aí que vão ser muito importantes. Então, Espelho d'Água, Bacurau, Podia Nascer Feliz, aquele filme chamado Cidade Baixa, que mostra aí a dicotomia entre, né, a Cidade Baixa, que é a parte da periferia de Salvador, e a Cidade Alta, que é a região lá após o elevador Lacerda, que é uma região mais desenvolvida. Então mostra essa contradição. Olha só, Cidade Baixa, assinada por Lázaro Ramos, Wagner Moura e Alice Braga. Um filme muito, muito bacana mesmo, né? Que retrata aí. E se alguém tiver alguma indicação de filme, deixe nos comentários para a gente poder estar acompanhando esse processo, beleza? Então, olha só. A transposição do Rio São Francisco. É um projeto muito ousado, às vezes criticado por conta do... Eles temem que pode atrapalhar o Rio São Francisco, né, mas um processo muito importante, que é o seguinte, né, se eu for observar as bacias hidrográficas, né, e o relevo da região, você vai perceber que a bacia do Rio São Francisco, ela pega parte do sertão, não pega toda a parte. A parte do sertão que não faz parte da bacia do São Francisco sofre bastante com a seca. Então você vai ter, pessoal, uma unidade de relevo mais elevada que delimita a bacia do São Francisco com a bacia do Nordeste, né? A do Leste-Nordeste e do Oeste-Nordeste, que é mais aí no sertão. Então a transposição é um processo onde você vai ligar canais de irrigação e bombear a água para que ela possa ultrapassar esse relevo e atingir a outra área do sertão, que não tem esse rio como sendo um importante aí, catalisador de desenvolvimento econômico. Então a transposição seria isso, seria você transpor, você ultrapassar essa barreira e levar a água do Rio São Francisco para outras áreas do sertão que não estão nessa bacia, né? Mas aí há sempre a controvérsia, porque o rio sofreu e sofre bastante com a ocupação humana, né? No passado teve mais de 1.000 quilômetros navegáveis, hoje é menos de 500. Você tem o grande processo de ocupação nas suas margens, né? O rio está muito raso em muitas partes, os gaióis, aqueles barcos da região, não conseguem estar passando em alguns trechos. Então já tem um processo de degradação, inclusive até no filme Espelho d'Água há uma denúncia sobre isso. E se você puxar mais a água, né, o pessoal teme que o rio possa morrer, possa findar. Então há essa polêmica muito grande em relação a isso, mas é importante que a região do sertão nordestino, que não faz parte da Bacia do São Francisco, também tenha a oportunidade de utilizar aí, né, num processo de integração, essa água para poder desenvolver e fixar o nordestino, o sertanejo na área. Então há uma grande polêmica aí. Então levar água aos rios temporários da bacia do Nordeste, né, da parte do sertão que não está na bacia do São Francisco. Mas aí o pessoal reclama muito da degradação da mata ciliar, que é aquela mata que vai preservar o curso do rio. Há também no Nordeste, né, a construção de hidrelétricas. Você vai ter hidrelétricas de Três Marias, Paulo Afonso. Quando você vai fazer essa retirada da água, você vai ter que bombear a água para ultrapassar o relevo, né? Do outro lado também essa água vai descer. E no que ela vai descer, ela pode gerar energia também para a região. Então há, nesse processo de integração aí, né, a construção de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, né, para poder aproveitar esse processo. Mas as pessoas reclamam muito que há um risco de redução da drenagem, né? Isso pode acabar com o Rio São Francisco. Então, pessoal, essa foi mais uma aula para os alunos do curso médio, né? Nós estamos em quarentena, mas nós estamos com as aulas normais. Às vezes eu dou aula pelo Zoom, às vezes dou aula pelo YouTube. É bom também pelo YouTube que a gente pode pegar um público um pouco maior, outras pessoas.
Nós já falamos sobre a região norte, falamos agora sobre a região nordeste, vamos continuar aí trabalhando na geografia do Brasil. Espero que tenham gostado. E aí agora eu vou entrar no grupo lá e chamar a galera para a gente poder participar de um quiz, né? Participar aí de um quiz geográfico sobre a região nordeste. Então me aguardem que a gente vai fazer então um Kahoot, beleza? Muito obrigado por ter acessado essa aula até o final, né? E até mais, Geo. Tchau.